Bom dia, estamos aqui de novo com as nossas lives de manhãzinha para poder falar sobre saúde, sobre como melhorar a qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos lá, né? Mais um dia, mais uma semana. Bom dia, pessoal. Vamos retomar aí nossas lives a partir de hoje. Falar aí sobre algum tema que vocês queiram falar. Vamos retomar aí. Muitos pacientes falam que sentem falta dessas lives. Também sinto falta de conversar com vocês. Então a gente pode voltar aí a fazer as nossas lives todos os dias. Pelo menos de segunda a sexta, para a gente poder interagir, tirar algumas dúvidas, tentar trazer algum tipo de conhecimento para compartilhar. Bom dia, Dona Elis. Como é que você está? Firme e forte? Então, a partir agora das 7h30 da manhã, a gente vai voltar a fazer nossas lives de novo. Vamos ver o que a gente pode falar, sobre quais temas vocês gostariam de ouvir. Pode tirar algumas dúvidas aí sobre vitaminas, outros nutracêuticos, falar sobre doenças, sobre como melhorar a qualidade de vida. Bom dia, Lili Laurete. Como é que você está? Tudo bem? E aí, pessoal, quem que vai ser aí o primeiro a fazer uma pergunta para a gente poder começar aí, recomeçar nossas lives com o pé direito? Vamos lá, vamos lá. Bom dia, dona Luciana Matias. Elis, doutor, TSH do meu irmão deu 8, isso já é um hipotireoidismo? Elis, é um indicativo que está se encaminhando para o hipotireoidismo, sim. TSH, ele é um exame que ele ajuda na avaliação de um possível quadro de hipotireoidismo. Ele também pode ser alterado e pode ficar maior do que deveria, por exemplo, se a pessoa toma biotina, que é uma vitamina, que é do complexo B. Então, se ele não está tomando nenhum polivitamínico que tenha biotina, pode ser que realmente ele está se encaminhando para o hipotireoidismo. Esse tipo de hipotireoidismo, onde tem o TSH aumentado e, por exemplo, o T4 ainda está dentro do normal, mas já começa a ter sintomas de hipotireoidismo, a gente chama de hipotireoidismo subclínico. É um tipo de hipotireoidismo que a pessoa ainda não tem todos os sintomas do hipotireoidismo, não tem uma redução tão grande da produção de hormônio da tireoide, mas o organismo já está sentindo falta ali de ter a quantidade certa de hormônio da tireoide no sistema. Além disso, às vezes pode ter o hormônio da tireoide normal e a conversão do hormônio da tireoide T4 em T3, que é a forma ativa do hormônio, acaba sendo prejudicada. Isso vai fazer com que a pessoa ela tenha ali sintomas de hipotireoidismo. Então pode ser que ele está no caminho. Interessante ele fazer exames para poder avaliar como que está nível de T4, T3, principalmente T4, T3 livre. E além disso, fazer exames para ver se ele não tem o hipotireoidismo mais comum, que é a tireoidite Hashimoto, que é o hipotireoidismo autoimune. Então, se tiver um hipotireoidismo autoimune, ele pode se beneficiar de doses maiores de vitamina D, que vão ajudar a proteger a tireoide de evoluir com hipotireoidismo. O fato da pessoa ter um hipotireoidismo autoimune, na verdade, a pessoa tem uma tireoidite Hashimoto, que é uma inflamação da glândula tireoide causada por uma doença autoimune, não quer dizer que a pessoa já tem hipotireoidismo. Ela pode evoluir com hipotireoidismo, mas não necessariamente ela já está com hipotireoidismo. Isso dá para proteger para a evolução pro hipotireoidismo, né? Lili, que bom que está de volta. Também estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Ficar geralmente de 7h30 às 8 horas, que é voltar do horário pro Davi e depois ir para fazer minha atividade física com a dona Raíssa.
Palmeira Elias Reca, bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, Dona Sara. Bom dia, Valéria. Luciana, é verdade que a gelatina natural sem sabor é colágeno puro? É verdade, Luciana. É verdade, sim, porque é feita a partir do colágeno do boi, né? Eles pegam para fazer a gelatina, eles pegam ali geralmente os ossos do boi ou a carne do boi para fazer essa gelatina natural. Depois dá uma olhada no YouTube, tem vídeo ensinando como que eles fazem, de onde que vem a gelatina. Aí eles mostram todo o caminho que é para você fazer a gelatina. Elise, o TD4 livre deve estar normal. Eu tenho, né? Aí pode ser hereditário. Se tiver hipotireoidismo autoimune, a chance de outras pessoas terem é muito grande, porque a causa das doenças autoimunes está relacionada aí à resistência à vitamina D. Isso é de origem genética. Lili Laurete, rigidez nos joelhos, o que pode ser? Rigidez nos joelhos pode acontecer por vários motivos diferentes. O mais comum de causar rigidez no joelho, por conta de alguma contratura muscular, por conta de alguma doença que cause rigidez. Por exemplo, doença de Parkinson, que é a doença que a rigidez é um dos sintomas chaves aí da doença, também pode causar rigidez, mas geralmente vai causar rigidez no corpo todo. Rigidez também pode ser causada por um quadro aí de, muitas vezes, de artrose, a pessoa vai perdendo a capacidade de se movimentar. Rigidez no joelho pode acontecer por conta de um quadro inflamatório, então o joelho tem dificuldade de se movimentar porque está tudo inflamado, e aí a perda do movimento é uma consequência desse processo de inflamação. Na verdade, tem que investigar o que está acontecendo, tirar uma boa história clínica para poder fazer uma avaliação mais minuciosa e conseguir tratar direcionando para a causa. Dona Valéria, que bom que está de volta. Estamos felizes de estar de volta. Geni Monticelli, bom dia, doutor. Bom dia, Geni. Bom dia, Fátima. Bom dia, Dona Sabrine. Ju Gonçalves Silva, bebê de 7 meses com hemoglobina de 11, está normal? Também está muito amarela, segundo o pediatra, foi porque comeu muita abóbora e cenoura e que de fato ocorreu, mas pode ser excesso de vitamina A? Sim, pode ser excesso de vitamina A, ficar com essa coloração mais amarela, laranjada. Já peguei alguns pacientes que vêm na consulta, a pessoa tá amarela, laranjada e batata, quando vai ver o nível de vitamina A tá alterado. É um exame que dá para ser pedido para poder avaliar. Geralmente, pessoas que consomem muita cenoura com frequência, em grande quantidade, elas podem ter aí sim excesso de vitamina A. Não é algo comum, mas pode acontecer. No caso, a hemoglobina de 11 está ali já limítrofe. Não sei se a sua pequena está ou não suplementando o ferro. Ferro é um suplemento importante para ser dado para a criança, porque é extremamente comum ter uma deficiência de ferro nessa idade. Principalmente ali abaixo dos 5 anos de idade é muito comum. E isso acaba causando anemia. E a gente consegue ver até pelo exame do hemograma quando a criança ela já está com uma deficiência aí mais considerável de ferro. Às vezes a criança ainda está com a ferritina normal, mas no hemograma o padrão das células sanguíneas já começa a mostrar que está tendo uma deficiência de ferro relativa. É relativamente comum você encontrar o VCM, que é o tamanho médio das hemácias, que a gente chama de volume corpuscular médio, já reduzido. Então as hemácias são os glóbulos vermelhos. Quando falta ferro, essas células começam a se dividir. Na verdade, os precursores das células sanguíneas começam a se dividir com maior frequência para tentar distribuir melhor ali
o conteúdo de ferro para que não falte ali hemoglobina para todas as células. Então, quando acontece uma deficiência de ferro que já é clinicamente relevante, as células começam a ficar menores e também começa, como divide mais células, vai ter uma concentração de hemoglobina reduzida. E aí você consegue já ver esses parâmetros no hemograma. Às vezes isso vai preceder a deficiência de ferro mesmo. Aí quando a deficiência de ferro é mais considerável, vai vir um quadro de anemia mais importante, com hemoglobina menor que 10. Aí a criança já vai ser mais sintomática, vai ficar com palidez, vai ficar com cansaço com facilidade, aquela criança que já começa a fazer alguma brincadeira e já começa a ficar cansada, o que não é esperado para crianças dessa idade, né? As crianças dessa idade, elas acabam esbanjando energia, né? Então é difícil até a gente conseguir acompanhar. Criança com anemia, ela já vai ter uma dificuldade de conseguir manter o ritmo, né? Silvana Arouca, infecção urinária de repetição, o que fazer? Infecção urinária de repetição, tem que tentar descobrir o que está acontecendo. Geralmente, infecção de urina tem muita relação com pouca hidratação. Pessoa que se hidrata muito pouco tem um risco aumentado de evoluir com infecção de urina. Isso acontece porque um dos principais mecanismos de proteção contra a infecção urinária é no ato que faz xixi. O que acontece é que você faz com que essas bactérias sejam eliminadas, essas que estão tentando entrar no trato urinário. Quanto mais xixi você fizer porque você está se hidratando, melhor vai ser. Agora, tem outros fatores também que vão causar a infecção urinária de repetição. Um deles é a desbiose intestinal. Então, a pessoa tem uma alimentação que não está equilibrada, a pessoa tem um ritmo de vida que não está interessante. O que vai acontecer é que ela vai ter ali um padrão de bactérias que não vai ser tão interessante, que podem causar problemas. E aí essas bactérias geralmente do intestino vão causar infecção de urina, também é um fator que você precisa trabalhar. Então, se você fizer o básico de melhorar a hidratação e você conseguir melhorar a sua alimentação, a chance de você conseguir evitar de ter novas infecções vai ser muito maior. Tem alguns suplementos que pode utilizar para poder evitar novas infecções de urina. O uso de probióticos, por exemplo, tem sido muito estudado e tem mostrado bons resultados para evitar infecção urinária de repetição. Dá para usar ou o suco da cranberry ou o próprio suplemento de cranberry também para poder evitar que tenha infecção de urina, aumentar a hidratação. Então tem várias alternativas mais fisiológicas, mais naturais para você conseguir evitar essas infecções de urina de repetição. Silvana Arouca, incontinência urinária, o que fazer? Descobrir a causa dessa incontinência urinária, Silvana. Tem várias causas diferentes. Se não tratar a causa, dificilmente você vai ter um bom resultado no tratamento dessa incontinência urinária. Muitas vezes essa incontinência é por conta de alteração do esfíncter, outras vezes é por conta de alteração da bexiga. Então, bexiga, o pessoal chama de bexiga caída. Tem várias causas aí, tem que tentar buscar causa para poder conseguir tratar de forma correta. Sabrine Natani, vamos lá para mais uma. Doutor, o que é bom para adenoide em crianças? Então, adenoide é uma alteração que acontece com crianças que, na verdade, é um hipercrescimento do tecido que tem de proteção na nossa via aérea. E aí esse tecido aumentado começa a causar uma obstrução. Uma das coisas que tem que ser feitas, que é muito importante para você melhorar, no caso de adenoide, é você conseguir equilibrar o funcionamento do sistema imunológico.
Então, é uma estrutura que tem muita relação com o sistema imunológico em si. Antigamente, praticamente todo mundo operava de adenoide, fazia cirurgia que a gente chama de amidalectomia, né? Tirava as tonsilas palatinas, que eram chamadas de amígdalas na época, e também tirava esse tecido da adenoide. Geralmente, quando a criança consegue crescer, como o espaço da via aérea é muito pequeno, e aí você vai conseguindo melhorar. E aí o ideal é que você consiga regular bem o sistema imunológico, ajustando o nível de vitamina D. Pode usar própolis, que atua como um anti-inflamatório dessa região da via aérea, também pode ser interessante para a criança. Aí tem que avaliar uma boa suplementação para ajudar nesse processo de regular o sistema imunológico. Quando tem uma hipertrofia da adenoide, das amígdalas, das tonsilas palatinas, isso aí mostra que está tendo algum desequilíbrio. É muito comum pessoas muito alérgicas terem um aumento da adenoide, porque mostra ali que o sistema imunológico está sobrecarregado naquela região. Então, ajustar o sistema imunológico ajuda a evitar que você passe por cirurgia. E também, o crescimento da criança vai fazer com que você consiga, muitas vezes, não precisar de passar pelo procedimento de tirar a amígdala. Ju Gonçalves, ela suplementa sim. Sabrine, porque o médico falou que está muito grande a adenoide, que ele quer operar, mas eu não quero operar. Aí tem que avaliar o custo-benefício de fazer a cirurgia, né? Será que essa criança está tão sintomática assim para ser obrigatório fazer a cirurgia? Complicado. Eu procuraria uma segunda opinião para ver o que o médico acha, mas a tendência é tentar evitar uma cirurgia. Dona Inês Lislorete, bom dia. O que se pode fazer para melhorar os sintomas da mononucleose infecciosa em pessoa adulta? A quinta semana depois do início, temperatura à noite 37,5, algo de fadiga, algo de inflamação. Então, mulher, tem que ver como é que está o funcionamento do sistema imunológico, né? Então, o principal fator que vai influenciar o funcionamento do sistema imunológico é a vitamina D. Então, uma das coisas que você pode fazer para poder reduzir esses sintomas é justamente fazer um reforço de vitamina D, principalmente se você não estiver já suplementando, estiver com o nível correto de vitamina D. Porque o que acontece? Muitas vezes o organismo tem dificuldade de fazer o processo final para cessar uma inflamação. Toda vez que você tem uma infecção que acontece no seu corpo, que você induz um processo inflamatório. Esse processo inflamatório que é induzido, ele tem uma função específica que é sinalizar as células de defesa que tem uma ameaça, e aí você vai ali fazer um recrutamento dessas células. Quando você começa a combater as células, essa inflamação vai se amplificando até que você vai cessar esse processo inflamatório. Você eliminou todos aqueles vírus, mas ficou ali o resultado de uma verdadeira guerra no seu corpo. E tem que acontecer um processo de limpeza desses restos de vírus, de células de defesa que morreram. E aí que vai acontecer é que a gente precisa fazer a produção de uma substância chamada interleucina 10, que é uma molécula sinalizadora para poder cessar a inflamação. Essa interleucina 10 recruta células do sistema de defesa chamadas células T regulatórias, e essas células T, elas vão fazer o processo efetivo de limpeza. No caso, muitas vezes o que acontece é que a pessoa está com nível inadequado de vitamina D, e esse nível inadequado de vitamina D vai dificultar que você faça esse processo final de controle da inflamação, de cessar o processo inflamatório após uma infecção. E aí, quando você ajusta o nível de vitamina D, por exemplo, você consegue melhorar
esses sintomas aí que a pessoa está sentindo, porque ela vai acabar estimulando essa interleucina 10 e vai cessar o processo inflamatório, tá bom? Ju Gonçalves, a bebê que citei acima de 7 meses já suplementa ferro e também a vitamina A, junto com a vitamina D. Seria bom eu parar de dar então esse suplemento no caso dessa pele amarela? Então, o ideal é que você realmente faça a dosagem da vitamina A para ver se está em excesso ou não. O fato de supor que é por conta de comer bastante abóbora, cenoura, é uma suposição. Você só vai confirmar se você realmente fizer o exame e mostrar que está com excesso de vitamina A. Às vezes o organismo está ali com a vitamina A próximo do limite superior, um pouquinho acima, mas isso não quer dizer que você está intoxicado pela vitamina A. O ideal é realmente fazer o exame para avaliar. Será que essa suplementação de vitamina A está na dose certa? Será que a vitamina D também está na dose certa? A gente só vai saber isso com o pedido de exames. A gente não consegue fazer esse ajuste só com base em suposição, fica muito vago, entende? Então eu faria o exame para poder avaliar certinho. Dona Sabine, obrigado. Disponha. Inês, estão tomando 10 mil unidades de vitamina D, 52 quilos. Então, mas por quanto tempo já está tomando essas 10 mil unidades? Será que começou agora? Já tem muito tempo? Vitamina D está em 115, obrigado. Nível de vitamina D está adequado. Às vezes está faltando algum cofator para que a vitamina D funcione bem, né? Muitas vezes está faltando magnésio, muitas vezes está faltando riboflavina, às vezes está faltando zinco. Também são outras substâncias importantes para a regulação do sistema imunológico quando você já tem um nível ali normal de vitamina D. A gente tem que fazer esses ajustes adicionais aí. Mas em geral, quando já está com o nível adequado de vitamina D, a tendência é o processo inflamatório cessar mais rapidamente. Às vezes tem algum outro fator que está impedindo esse processo inflamatório de terminar. Certo? É isso, pessoal. Hoje foi a retomada das nossas lives das 7 horas da manhã. 7h30 agora, né? Na verdade. Espero que vocês tenham gostado. Depois deixem aí nos comentários quais são as sugestões que vocês têm de temas pra gente falar nas lives. Perguntas que vocês tenham dúvidas pra gente poder ir respondendo ao longo do tempo. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um grande abraço e até amanhã, 7h30 da manhã.